Muito bem, sejam bem-vindos ao canal Reforço Teológico. Estamos aqui novamente para trazer mais um conteúdo para vocês. E primeiramente quero saber como é que vocês estão. Estão tudo bem? Como é que está o estudo de vocês? Bem, espero que sim, esteja tudo ok com vocês. Nesse vídeo nós vamos refletir a respeito desse tema. Teologia é o fundamento para todas as ciências, tá? Engenharia, matemática, enfim, todas as ciências, tá bom? E a gente vai utilizar alguns teóricos, tá? Que venham fundamentar essa noção, esse pensamento, essa ideia, e assim você vai perceber o quão importante é o estudo disso. Então, se você faz algum curso aqui no nosso canal, seja ele de qualquer tema for, você muito provavelmente está recebendo esse conteúdo. Caso não, também não seja matriculado, não seja inscrito no canal, você também está recebendo esse vídeo como aviso, como um conteúdo adicional para você, como algo informativo também. E ao mesmo tempo, algo que você pode se instruir e se informar por meio desse assunto, tá bom? Bem, o que então queremos dizer com teologia é o fundamento para todas as ciências? Bem, quando a gente pega essa frase na verdade vai remontar a uma certa época antiga, né, onde, de fato, o estudo acadêmico da teologia como fundamento ou o ponto de partida para todas as ciências, para todo tipo de conhecimento, né, a gente pode observar, dessa perspectiva que nós estamos conduzindo o assunto. Tanto que é por meio da ciência, né, teológica que muitas coisas começaram a existir no plano prático, material, né, de certa forma. Então, historicamente, essa cosmovisão, essa visão, esse pensamento foi amplamente assim, divulgado em um certo aspecto dentro de um período chamado Idade Média. E de certa forma, é no período extremamente da reforma que isso brota de uma forma exponencial. Quando os teólogos e os filósofos vão procurar argumentar o estudo, a ciência a respeito de Deus, que é a teologia, provando que esse é o primeiro alicerce fundamental para toda a compreensão da realidade, seja ela biológica, química, física e, consequentemente, social e espiritual. Então, de acordo com essa noção, com essa linha de pensamento, com essa perspectiva, todas as ciências, né, sejam elas humanas, naturais ou exatas, vão derivar indireta ou diretamente da própria teologia. Por quê? Porque no pensamento da reforma, levando em consideração que você é um protestante, no princípio da reforma que a verdade absoluta começa a ser retornada, né, que anteriormente foi minimizada por conta da religião católica, e que antes da religião católica o cristianismo, né, do primeiro século pregava isso. Então a reforma vai retornar a esse aspecto primordial. Bem, alguns acadêmicos aqui que eu vou citar vocês, tá? Como fundamento dessas noções, tá bom? Bem, primeiramente ele vai começar com Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um dos primeiros a afirmar que a teologia é a ciência mais importante, mais elevada, pois trata das verdades eternas e imutáveis. Ou seja, é interessante notar que, nesse ponto, Santo Agostinho está ótimo. Porém, como você sabe, por tratar-se de um teólogo católico, ele não consegue admitir essa verdade e começa a negativamente atribuir isso à religião. Então, a religião, na mente desse catolicismo, ela é eterna e imutável. Isso é, de fato, uma heresia. Em contrapartida ao que ele, de fato, vai descobrir, ele não se devotou a isso. Se ele se devotasse a isso, ele seria um reformador, seria, de fato, um cristão genuíno. Mas o fato de ele dizer isso comprova que nós estamos no caminho correto, né? De frente dele, nós apenas continuamos a admitir que as verdades eternas e imutáveis são o que está escrito,
né, as escrituras. Não é a tradição e não é a religião. Isso vai, de fato, ser um rompimento dessa caminho de Agostinho. Mas, enfim. Então, essas verdades eternas e imutáveis, elas são, de fato, a base de todo o conhecimento humano, né? Seja ele humano ou espiritual. Então, ele acreditava, e Agostinho vai procurar entender que a razão e a fé, de fato, não eram inimigas, nem se opunham, mas complementares. Tá? Algo que, infelizmente, quando a gente vai fazer uma reflexão mais profunda, eu sempre falo desse ponto porque para a gente não escorregar no abismo, né? Porque enquanto a gente percebe essa projética saudável, ao mesmo tempo a gente vê uma escuridão tomando conta de Agostinho, onde ele vai se deslizando, assim como Tomás de Aquino e entre outros, e vai, de fato, ele a filosofia desses homens mostra que a razão e a fé cristã elas não são inimigas, porém, no âmbito, no campo, no aspecto religioso do catolicismo, a razão e a fé do cristianismo é totalmente oposta ao catolicismo. Isso eles, infelizmente, não perceberam, né? Estavam cegos nessa parte aí. Mas, enfim, feito essas ressalvas, vejamos o seguinte. Então, esse pensador, com suas obras, justamente com as confissões da Cidade de Deus, Agostinho passa a argumentar que o conhecimento humano deve estar subordinado, deve estar escravo, deve estar submisso a uma soberania da palavra divina. Para esse pensador, o cristianismo, tá, e que não tem nada a ver com o catolicismo, tá bom? Proporcionava uma visão abrangente, unificadora do mundo, né, do cosmos, que dava sentido a todas as coisas, as formas de pensamento e de investigação. Depois desse Santo Agostinho, nós temos Tomás de Aquino. Também, entre falhas e acertos, a gente vai fazer aqui, como se diz assim, a distinção, o discernimento, tá bom? Bem, então, um outro grande pensador desse assunto que nós estamos tratando aqui é Tomás de Aquino, que ele é mais um dos defensores que vai passar a dizer que a teologia é a mãe, né? É a origem de todo o conhecimento, né? Então, Tomás de Aquino, cujo ensinamento ainda influenciam arduamente, né, a heresia da Igreja Católica, quanto entenda do mesmo modo que Agostinho, né, comete grandes acertos, comete grandes erros. Assim, Aquino também comete esses grandes erros. Mas existe algo que nós estamos aqui examinando e reiterando o que é útil e proveitoso, bom e importante dentro do assunto, tá bom? Então, em sua obra Suma Teológica, né, eu não conheço profundamente esse assunto da Suma Teológica, mas o que eu entendo é que esse pensador aqui procura sustentar que a teologia, né, dica-se de passagem, podemos aqui a princípio perceber que é a teologia bíblica, né, mas depois não é mais isso, né, na mentalidade, né, enfim, vocês vão saber disso no curso de História da Igreja mesmo, então, de certa forma, de forma mais abrangente. Então, a teologia é uma ciência superior porque vai lidar com o conhecimento revelado por Deus, que transcende toda a capacidade humana, da razão humana. Então, Aquino desenvolveu a ideia de que as ciências humanas, as ciências naturais, a física, a biologia, são legítimas, úteis e verdadeiras, mas somente a teologia pode nos dar a compreensão final e o propósito e o significado extremamente existencial, né? E proposicional. Agora sim, podemos dizer com todos os méritos, né? Com todos os atributos, de certa forma assim, não enaltecendo nem divinizando João Calvino, nem o tornando santo, né? Que ele não é santo também, mas João Calvino é o que mais se aproxima da compreensão mais e permanece nessa compreensão. Diferente de Aquino e de Agostinho, João Calvino, Lutero, os reformadores protestantes, eles conhecem a realidade e permanecem na realidade. Então, esse é o grande diferencial do assunto aqui, tá? Então, nesse contexto, a teologia reformada, né, obviamente, o calvinismo, né, o João Calvino, vai desenvolver um papel importantíssimo ao integrar
de certa forma, a visão cristã do mundo, né? Com todas as áreas de conhecimento. No seu livro As Institutas da Religião Cristã, Calvino argumentou que todas as disciplinas deveriam estar subordinadas à soberania de Deus. Eu pergunto a vocês, seus filhos que vão para a educação secular, para a educação da prefeitura, do Estado, enfim, eles têm recebido esse ensinamento teológico? Muito provavelmente não, né? Mas temos aí um fato inegável, né? Como Calvino vai afirmar aqui. Então, ele procura enfatizar que o conhecimento verdadeiro começa com o temor do Senhor, que justamente é o texto de Provérbios 1:7. Então, perceba que com João Calvino, ele traz aquilo profundamente útil e proveitoso de Agostinho e de Aquino, e agora ele permanece, quando ele permanece nessa realidade encontrada por esses outros teólogos, e que infelizmente eles vão abandonar o caminho, João Calvino, muito diferente deles, permanece nessa verdade. E é tanto que essa verdade ele vai, de certa forma, encontrar em um registro em Provérbios 1:7. Você pode ver depois aí. E que a revelação, por meio da Escritura, é a verdadeira chave para entender tanto o mundo material, né, o social, o econômico, o artístico, o musical, enfim, o fenômeno e também, obviamente, o espiritual. Então, a teologia reformada, portanto, vê a ciência como um meio para explorar, entender e conhecer a criação de Deus, promovendo um estudo verdadeiro, proveitoso, saudável, responsável, equilibrado e sensato. Então, a gente percebe que a teologia reformada é conhecida por sua ênfase no somente a Escritura. Obviamente, existe aquela questão da teologia, né, da natureza. Se você quiser conhecer um pouco mais do que nós temos esse assunto, mas então, o somente a Escritura é a autoridade final em todas as questões da fé e da prática. No entanto, isso não significa que ela rejeita o uso da razão, da ciência e da investigação científica. Ao contrário, a teologia reformada incentiva o estudo da ciência como uma forma de entender e de se aproximar de Deus e de exercer o domínio sobre a criação, conforme Gênesis 1:28. Teólogos reformados como Abraham Kuyper, Cornélio Van Til, entre outros, né, outros que não me vem à memória, argumenta que todas as áreas de conhecimento devem ser vistas como parte do mandato cultural da por Deus à humanidade. E pensando em Abraham Kuyper, né, também aqui ele vai ser um grande defensor da ideia de que todas as verdades é verdade de Deus. Independente de onde sejam encontradas, ele acreditava que a teologia fornecia a base para todas as outras disciplinas, pois todas as esferas humanas da vida estão, de certa forma, debaixo da soberania de Deus. Então, o conceito de esferas de soberania enfatizava que, embora diferentes áreas de conhecimento, ciência, arte, política, música, tenham suas próprias regras e métodos, porém, todas devem estar subordinadas e vistas à luz da revelação divina. Essa é basicamente o que Abraham Kuyper vai procurar trabalhar dentro dessa mecânica, desse assunto que estou trabalhando com vocês aqui. E já o Cornélio Van Til, né, obviamente tem suas polêmicas, mas eu pego ele aqui como um exemplo, tá, dentro do nosso assunto. Ele vai também trazer uma certa teologia reformada, procurando argumentar que a cosmovisão cristã é extremamente necessária para a coerência e inteligibilidade de qualquer ciência. Ele desenvolveu a projética proposicional, que defende que todo conhecimento começa em Deus. Então, segundo Van Til, os cientistas, mesmo que não o reconheçam, dependem dos princípios teológicos, como a ordem, a racionalidade do universo, que só fazem sentido no contexto de uma cosmovisão cristã. Bem, deixa eu ver aqui. Contrariando a visão popular de que a religião e a ciência estão em conflito, a tradição cristã, a tradição reformada, sustenta que o cristianismo é o aliado da verdadeira ciência. A crença em um Deus racional e ordenado levou os reformadores a encorajar a investigação científica.
Eles viam a ciência como meio de compreender a criação de Deus e assim adorar Deus, né? Você vê, por exemplo, dentro desse pensamento, Isaac Newton. Isaac Newton, embora não fosse de fato teólogo reformado, Newton foi fortemente influenciado por ideias cristãs. Ele via suas descobertas científicas como um meio de entender melhor a criação de Deus. Newton acreditava que o universo operava de acordo com as leis divinas estabelecidas, o que proporcionou uma base segura para o desenvolvimento da ciência moderna. Johann Kepler. Kepler era um luterano devoto, também acreditava que estudar o cosmos era uma forma de adorar a Deus. Ele escreveu que sua investigação sobre os movimentos dos planetas é uma forma de pensar os pensamentos de Deus. Após ele, Kepler demonstrou que a teologia cristã, né, pode coexistir saudavelmente e harmoniosamente com a investigação científica. Então, além das ciências naturais, a teologia reformada também influenciou significativamente as ciências humanas, ao enfatizar a dignidade e o valor de todos os seres humanos feitos em imagem de Deus, né? Conforme o livro de Gênesis. A teologia reformada vai lançar as bases para o desenvolvimento dos direitos humanos, ética social e justiça. Obviamente, esse conceito de direitos humanos, ética social e justiça, hoje, no século XXI, está totalmente distorcido, né, pelo a seita, a heresia do movimento esquerdista do neocomunismo, né? Mas, enfim. Então, a teologia reformada, né, é o conhecimento, né, de Deus, né, dentro da educação. Então, a educação reformada enfatiza a importância no conhecimento de todas as áreas, levando ao florescimento da universidade durante e após a Reforma Protestante. Instituições como a Universidade de Genebra, fundada por Calvino, buscavam integrar a fé cristã em todas as áreas do conhecimento e do estudo. Temos também, de certa forma, a antropologia, a sociologia, a ciência política. Teólogos como Francis Schaeffer procuram argumentar que uma abordagem bíblica dentro da psicologia, por exemplo, ainda que eu não entenda que a psicologia é uma ciência, né? Mas dentro da antropologia, da sociologia, tá? Como ciência, pode fornecer respostas mais profundas para as questões humanas que abrangem o aspecto secular, uma vez que leva a considerações sobre a natureza humana, né, pecaminosa, e a redentiva questão da humanidade. Podemos assim concluir que a ideia de que a teologia é o princípio, né, de todo conhecimento, procura refletir uma rica e preciosa entendimento da teologia, não como um inimigo da ciência, mas como uma aliada, amiga da verdadeira ciência. Então, a teologia reformada, em particular, né, fornece uma base robusta para o desenvolvimento de todas as disciplinas, afirmando que todo conhecimento, seja ele qual for, vem de Deus e que a investigação científica é um meio de glorificar Deus. A ciência, longe de ser um campo neutro e antagônico, é a extensão do mandato cultural dado à humanidade para descobrir, proteger e desenvolver a criação de Deus para a sua glória. Dessa forma, o cristianismo reformado se alinha às verdades científicas, apontando para uma visão unificada da realidade e que a fé e a razão se complementam mutuamente. Me deixa aqui achar um versículo bíblico para assim concluirmos. Por fim, dentro desse assunto total, desse assunto, me recordei desse exato momento de um texto de 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 20, que diz assim: Ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as objeções de uma falsa ciência. Então, obviamente, existe a ciência verdadeira que está alicerçada na Bíblia, e existem as conversas vãs e profanas, que vai dar origem às falsas ciências. Então, a gente precisa se esquivar disso. Né? Por exemplo, o darwinismo, né? Enfim, as ideologias. Então, a gente precisa também ficar assegurado do que nos foi confiado, tá bom? Então, se você gostou desse assunto, desse vídeo, desse tema, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu comentário aí. E se quiser mais informações, tá, a respeito de qualquer assunto, seja esse ou qualquer outro que nós abordamos aqui no canal, fique à vontade para entrar em contato conosco, tá bom? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.